2 Timóteo, capítulo 2, versículos de número 14 até o de número 19. E diz assim a palavra de Deus: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ó Deus, continua nos conduzindo, Pai, nessa noite. Fala aos nossos corações através da sua palavra. Estamos buscando, ó Deus, através desses capítulos, dessa carta, ó Deus, tão especial, tão oportuna para as nossas vidas. Estamos buscando, ó Deus, conselhos, verdades, palavras, ó Pai, que nos ajudem a perseverarmos na fé, a não nos envergonharmos, ó Deus, do bom depósito, do Evangelho, inclusive a guardarmos esse bom depósito e esse Evangelho tão precioso e poderoso, para que a tua missão continue sendo realizada aqui nessa terra. Uma vez mais, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instrua, nos confronte, nos conforte, ó Deus, nos faça aprender um pouco mais sobre a sua vontade nessa noite, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa tem sido a tônica, um dos assuntos bem importantes nessa epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Palavra de motivação ao jovem pastor, para que ele também passe à igreja, para que aquela comunidade, aquela igreja ali reunida, possa permanecer fiel ao Senhor, possa perseverar na jornada, na caminhada, para que eles não venham a se envergonhar ou diante das dificuldades, diante das provações, dos vários testes que nós enfrentamos após confessarmos a Cristo, para que isso não destrua a fé daqueles irmãos, daquele pastor e daqueles irmãos. É o que nós estamos buscando também aplicar às nossas vidas. Antes de entrarmos nesses versículos, eu queria só aqui fazer uma adição à última pregação. O bom de ser uma série que, vez ou outra, isso sempre irá acontecer, né? De talvez trazer mais algumas aplicações de alguma coisa que não vai ser sempre, né? Mas eu achei interessante falar sobre um terceiro ponto de aplicação relacionado à conclusão da última pregação que nós tivemos aqui em 2 Timóteo, que se trata de um texto assim, bem difícil e muito utilizado para os falsos ensinos, que é muito combatido inclusive aqui nessa carta, que é a parte final da última pregação que a gente falou, a partir do versículo 11 lá, onde é dito assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. De várias coisas que eu busquei falar sobre esse versículo, que é um versículo importantíssimo, tanto que o versículo 11 ele traz essa ideia de uma palavra fiel,
talvez foi um cântico, uma confissão, um tratado que a igreja, escrito dessa forma, meio que poética, seria mais fácil para a igreja guardar. Mas me prendendo especificamente ao versículo 13, onde se conclui da seguinte forma: se formos infiéis, ele permanece fiel. Aqui se trata de um contexto relacionado à salvação, daqueles que se perseverarem irão ser alcançados por Deus. E aí, pegando esse versículo, a gente finalizou trazendo pelo menos duas interpretações que é utilizado através, por exemplo, desse versículo, onde alguns tratam aqui o infiéis como pessoas ainda limitadas, pessoas que estão passando por algum tipo de provação, que ainda servem a Cristo, que ainda servem ao Senhor, mas o infiel aqui seria a ideia de alguém que possui limitações, de alguém que não é perfeito. Diante dessa imperfeição, a ideia aqui para eles é que Deus permaneceria fiel para salvá-los. A gente até comentou que algo, por mais que exista alguns estudos de palavra, a própria tradução demonstra um certo forçar de barra para essa interpretação. Mas, a princípio, eu nem acho tão ruim assim, porque se realmente for esse o significado de infiel, a ideia é somente de limitação e não alguém que abandonou a fé, até que a gente pode não ter tanto problema assim. Mas aí a gente compartilhou uma segunda opção, que por mais que ela seja mais forte, é pelo menos o que as nossas traduções também mais demonstram ser. É de que Deus aqui seria fiel, inclusive para condenar o infiel. Que ele não iria negar jamais a si mesmo nessa questão. Deus seria fiel e deveria ser visto como alguém fiel e que não muda, tanto quando ele salva o fiel, aquele que ele demonstrou anteriormente, se morrer com ele e se perseverar, ele é fiel tanto para salvar esses, mas ele também deve ser considerado fiel para, inclusive, condenar eternamente aqueles que rejeitaram ao seu filho. E eu queria trazer apenas uma terceira posição, e essa é bem problemática, mas é bom que nós venhamos ter ciência disso, até para rejeitar quando ouvir tais ensinos, que é uma defesa do universalismo. A ideia de que todos serão salvos, independente da maneira que ele venha viver ou caminhar aqui nessa terra. Muitos universalistas, que nós olhamos como hereges, pessoas que realmente deturpam a palavra de Deus, utilizam esse versículo para defender a ideia de que todos, sem distinção, todas as pessoas do mundo, independente da maneira como ela vai vivenciar, como ela vai responder à fé, todos serão salvos por Deus, inclusive o infiel. E esse é um erro grotesco que nós precisamos rejeitar. É um uso incorreto dessa palavra, é forçar ainda mais. Ou talvez tentar utilizar aqui esse trecho para defender uma heresia. E era o que acontecia, que nós íamos trabalhar inclusive aqui nessa noite. Discussões em relação a uma palavra que estava contida em uma frase que se tornava pretexto para erros terríveis ou falsos ensinos no seio da igreja. O infiel, eu espero muito que não venha a ser nenhum de nós que estamos aqui nessa noite. O infiel, aquele que rejeita ao Senhor, como nós trabalhamos inclusive na última pregação, infelizmente serão condenados por conta dessa postura de rejeitar ou negar ao Senhor. Então essa terceira opção ela é terrível e deve ser descartada, mas é algo presente inclusive no meio cristão. Versículos como esse, por exemplo, são utilizados para defender esse tipo de ensino. Existem discussões, muitos falsos mestres se unem para discutir acerca disso e defender esse ensino terrível. E agora nós iremos trabalhar talvez mais um exemplo aqui nessa noite, se assim der tempo.
Esse trecho, a partir do versículo 14, que nós iremos trabalhar nessa noite, é quando surge aqui a figura do obreiro aprovado. É o versículo 15 aqui, é um dos versículos chave dessa sentença. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro não tem do que se envergonhar. A figura do obreiro agora vai tomar a cena. Esse obreiro deve ser aprovado porque ele vai ser inclusive um instrumento, além dele perseverar, ele deverá ser um instrumento para ensinar a igreja, para que a igreja também persevere nessa caminhada. Nós iremos trabalhar algumas coisas aqui nessa noite, mas se você não conseguir compreender tudo que eu irei falar, guarde apenas uma coisa aqui. Como eu falei inicialmente, essa carta ela está sendo escrita por um líder da igreja, um homem alcançado por Deus, para motivar e exortar um pastor, para que os irmãos continuem perseverando na caminhada, permanecendo fiel. E diante dessa realidade, nós sabemos, inclusive, nos nossos dias, que vão existir falsos ensinos, vão existir diversas tentações e provações na nossa caminhada, para que esse ato de perseverar não se conclua nas nossas vidas. E aí nessa noite nós iremos observar que a ideia de falso ensino é um deles, é uma dessas provas ou dificuldades que a igreja irá enfrentar na sua jornada e na sua caminhada, para que ela não persevere, para que nós não venhamos a perseverar. Só que a ideia é que nós precisamos nos portar como homens ou mulheres aprovados, não somente o obreiro ou o pastor, mas a igreja, os homens e as mulheres que compõem a igreja, precisam se colocar como homens e mulheres aprovados para perseverar e inclusive rejeitar e combater os falsos ensinos que vão sempre se levantar no seio da igreja. Essa é uma linha de raciocínio que eu quero buscar trabalhar aqui nessa noite. Falsos ensinos vão sempre tentar surgir, falsos mestres com falsos ensinos vão sempre surgir no meio da igreja, mas é importante que homens e mulheres, como obreiros aprovados, ou como homens e mulheres aprovadas ou aprovados espiritualmente, devem se posicionar para combater os diversos erros, dificuldades, provas que surgirão nas nossas vidas. O que nós temos observado é que o cristão deve perseverar. A ideia de perseverança já suscita que terão provas, terão dificuldades, para que nós venhamos, talvez, ser tentados ou tentadas a desistir. Para isso, nós devemos evitar os falsos ensinamentos que buscam distorcer a palavra de Deus. E especialmente, como nós temos trabalhado aqui em 2 Timóteo, o Evangelho, o bom depósito. Por isso que a mensagem que nós já observamos aqui nessa série de pregação é: guarda o bom depósito. Guarda a mensagem do Evangelho. Se posiciona para que ela não seja distorcida. Seja diligente diante da palavra de Deus para que essa mensagem do Evangelho continue sendo guardada, sem ser adulterada, para que a igreja, homens e mulheres assim como nós, venhamos a continuar perseverando. Porque vão sempre surgir pessoas tentando distorcer essa mensagem, colocando em xeque essa missão de guardar o bom depósito. Aí surge o obreiro aprovado. O obreiro aprovado, ele é diligente. Essa é a figura do obreiro aprovado. Ele é diligente, ele é zeloso, ele será aquele responsável, inclusive, por guardar o bom depósito do Evangelho. Algo que nós temos observado, inclusive, durante essas séries aqui de pregações. O obreiro aprovado, em vida, ele será exposto a diversos tipos de testes, ataques e provações. E ele deverá passar por todas elas, com a graça de Deus, óbvio. Até porque quem chama e quem levanta o obreiro é o Senhor, é o próprio Deus. E nós queremos que Ele guardará esse obreiro aprovado. Para que ele se mantenha e seja considerado sempre irrepreensível e fiel ao Senhor. Alguém que não vai ter do que se envergonhar. Ele será reconhecido como um obreiro aprovado. As instruções
inicialmente. É para o pastor, é para o líder, é para o obreiro, mas nunca esqueça disso. Se estende a toda a igreja. A igreja que deve, inclusive, imitar o seu pastor que imita o pastor de todos, que no caso é o próprio Deus. Por mais que inicialmente aqui por mais que eu irei utilizar muitas das vezes a figura de um pastor, de um líder, as aplicações também devem ser feitas individualmente. Você pode também aplicar para si os conselhos que vão ser dados também aqui nessa noite. Aí nós pegamos aqui o versículo 14, que vai dizer a seguinte coisa. Vou utilizar aqui a versão NVI. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Um conselho muito óbvio e muito importante, nós encontramos já aqui no início do versículo 14, é a ideia de continuar sempre lembrando ou relembrar sempre às pessoas tudo o que foi ensinado. E aqui a gente traz a ideia da palavra de Deus, da verdade do próprio Senhor. É importante que constantemente nós venhamos rememorar, lembrar constantemente uns aos outros acerca da palavra de Deus, acerca dos conselhos do Senhor, acerca do Evangelho salvífico, a mensagem do Evangelho. Precisamos constantemente relembrar isso. É o que Paulo fala aqui inicialmente a Timóteo. Continue a lembrar estas coisas aí, pressuponho que ele já mencionou anteriormente. Advertindo diante de Deus, diante do Senhor, porque se trata de algo muito importante e vital para a igreja. Relembrar o que já foi ensinado com toda a seriedade. Rememorar constantemente acerca dessas verdades. Porque é justamente essa ação ou é esse comportamento que deve estar presente no seio da igreja, que será uma ferramenta, um meio importantíssimo para que se combata os falsos ensinos, para que se combata as heresias que vão surgir constantemente. É relembrando, é trazendo à memória o Evangelho, é trazendo à memória a palavra de Deus. É falando sempre uns aos outros, discipulando, exortando, admoestando-se constantemente. Dessa forma, dessa maneira, nós iremos estar nos capacitando cada vez mais para lidar com essas dificuldades que sempre vão surgir dentro da igreja, e aqui, especialmente, a ideia de falsos ensinos. Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, porque isso não tem proveito nenhum e serve apenas para perverter os ouvintes. Naquela época era bastante comum entre os oradores profissionais da retórica dar atenção a detalhes das palavras, alguns até irrelevantes, mas eles gastavam tempo observando cada um deles. A filosofia consistia, sobretudo, em analisar a lógica das palavras, a oratória, discursos, por mais que muitos deles venham a ser falaciosos. Muitos mestres judeus, naquele período, também buscavam, com a intenção de ser fiel à lei, também gastar muito tempo observando palavras e os seus diversos significados em relação a algumas. Nós sabemos que não há erro nenhum, não há problema nenhum em se gastar, por exemplo, fazendo exegese do texto, buscando interpretar, gastar tempo ali discutindo. Só que o que nós observamos aqui é uma maneira indevida desse uso de interpretação. Porque o contexto aqui é de falsos mestres que estavam se envolvendo nessas discussões, não para edificar a igreja, não para abençoar a igreja, mas para adentrar no seio da igreja com o pensamento satânico e demoníaco de compartilhar falsos ensinos. E levantar discussões desnecessárias, que não tinham proveito nenhum, como ele fala aqui no versículo 14, mas que servia somente para perverter os ouvintes. Eles gastavam tempo ali pegando talvez uma palavra ali, que talvez deveria ter algum significado, e aí buscavam fazer malabarismo,
buscavam utilizar a sua retórica, da sua oratória e pegar aquele talvez uma palavra em um ponto isolado para ser um pretexto e disseminar os seus falsos ensinos. É aquela ideia, né, de uma palavra fora do contexto pode se tornar um grande pretexto para heresias e falsos ensinos. E tudo indica que era essa aqui a motivação. E é o que Paulo tem em mente aqui no versículo 14. De pessoas que estavam se reunindo, fazendo discussões acerca de palavras, de forma totalmente sem proveito nenhum, com o intuito apenas de perverter os ouvintes. Então não é que seja errado olharmos sempre com detalhes, buscarmos ser minuciosos nos nossos estudos, gastar tempo. Eu faço, você deve fazer. Todos nós que confessamos a Cristo somos teólogos, queira você ou não. Você, quando confessa a Cristo, quando começa a se chegar na palavra de Deus, você se torna um teólogo. Um homem ou mulher que começa a praticar teologia, estudando ao Senhor. Então não é errado. Agora, qual é a motivação? De que forma você está se achegando ao texto? Qual é o motivo para estar estudando a palavra de Deus ou algumas palavras ali específicas? Se é com o intuito de abençoar a igreja, de abençoar o povo de Deus, de ser cada vez mais fiel, diligente, zeloso, como homem ou mulher aprovado ou aprovada pelo Senhor, tudo bem. Mas quando é com uma motivação totalmente deturpada, satânica, demoníaca, como faziam esses homens aqui, aí não. Aí a igreja, os homens e as mulheres da igreja, ao estar sempre relembrando a palavra de Deus, sempre aplicando a palavra de Deus ao seu coração, devem se levantar em contraponto a isso. Então devemos rejeitar esse tipo de envolvimento em discussões com palavras sem proveito algum. Provérbios capítulo 14, no versículo 7, diz que nós não devemos se envolver em discussões com o insensato, com alguém que não possui sabedoria. Devemos, na verdade, rejeitar e fugir dos conselhos ou das orientações desse tipo de pessoa. É desnecessário gastar energia com pessoas assim. Por isso que se deve evitar esse tipo de discussões. Era esse o objetivo desses homens aqui no versículo 14, que nós precisamos rejeitar. Eles queriam, na verdade, era criar algum pretexto aqui para continuar compartilhando seus falsos ensinos, buscando atentar diretamente contra o Evangelho. Mas qual deveria ser a missão ou a responsabilidade de Timóteo? Qual deveria ser a missão daquela igreja pastoreada por Timóteo? Guardar o bom depósito. Se posicionar firmemente com essa disposição de guardar a palavra de Deus, de guardar o Evangelho poderoso, que ano após ano, até a sua volta, ano após ano, até a sua volta, continuará salvando e transformando pessoas. O Evangelho que não é distorcido, o Evangelho que é fiel. E uma das maneiras de guardarmos esse Evangelho é constantemente mergulhando nessa palavra, principalmente para nós aqui nessa noite, nos dias atuais. Mergulhando na palavra. Lembrando todos os dias da palavra de Deus. A si mesmo, aos outros, ao próximo. Ele segue no versículo 15 agora. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Como se opor e combater os falsos mestres, os ensinos distorcidos, sendo um obreiro aprovado, Timóteo. Essas heresias, os falsos mestres, vão continuar se levantando. Agora, Timóteo, procura apresentar diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Alguém que maneja corretamente a palavra de Deus. Manejar, ele é de um corte certo, certeiro. E para isso é importante que você seja diligente na sua principal função como líder da igreja. Alguém que ensina, alguém que prega a palavra, alguém que vai aconselhar, alguém que vai exortar.
Você precisa se apresentar diante de Deus dessa forma. E pode ter certeza, se você for um obreiro aprovado, pela graça de Deus, porque é Deus que está inclusive direcionando isso a você, vão se estabelecer dentro dessa igreja homens e mulheres também que serão aprovados diante do Senhor. É importante que você maneje corretamente a palavra da verdade, para que você combata essas heresias de uma forma certeira, com convicção, sem medo. O erro acontece, a heresia acontece, e você, munido da palavra de Deus, você combate essas heresias. Não por aquilo que você acha, não por aquilo que você simplesmente pensa, não simplesmente pela sua sabedoria, mas pela palavra de Deus. Como alguém que maneja corretamente a palavra de Deus, você se levantará e combaterá esses falsos ensinos. Você e os irmãos e irmãs que você tem capacitado na igreja para isso. Se levante, se posicione dessa forma, se esforce, porque essa é a ideia de alguém, de um obreiro aprovado, diligente, zeloso, esforçado, trabalhador do rei. Do contrário, se você for negligente, se você não conseguir utilizar bem a palavra de Deus, serão presas fáceis para os falsos ensinos, para os falsos mestres que se levantam constantemente no seio da igreja. Ele continua o versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Um obreiro aprovado, ele é diligente, ele evita discussões inúteis, que só promovem impiedade. Em 1 Timóteo 6,20 também fala sobre isso. É provável aqui que a repreensão era inclusive para que se evite uma discussão consensual. Era uma discussão que estava em acordo com os falsos ensinos. Você deve evitar isso, Timóteo. Não caia nisso. Talvez esses falsos mestres buscavam criar ali todo um ambiente ali de talvez intelectualidade, e pouco a pouco eles iam atraindo vários adeptos. Quando mal se esperava, vários estavam concordando com as heresias dele. Então também é uma das implicações acerca desse contexto aqui. Não se envolva nessas discussões. Evite essas conversas inúteis e profanas, Timóteo. Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Do contrário, nós sabemos que essas heresias devem ser, na verdade, combatidas. Nós devemos calar os falsos mestres. Tito 1,11 fala sobre isso. Os hereges, os falsos mestres, devem ser calados. Não devemos se envolver com eles. Não devemos alimentar as suas discussões profanas com o desejo de aumentar ainda mais a impiedade. Nós devemos observar lá na conclusão dessa pregação provavelmente uma das palavras que ele distorceram. Parece ser algo comum, simples, bobo, mas que pode trazer um estrago enorme para o seio da igreja. Não se envolva nessas conversas inúteis. Na verdade, nós devemos fazer calar os falsos mestres juntamente com as suas heresias. Sendo fiel ao Senhor, cuidando uns dos outros, como alguém que ama o seu próximo, inclusive no sentido de exortá-lo, de guardá-lo. E para isso, nós precisamos da palavra. Por isso que todos aqueles que confessam a Cristo não podem, não devem jamais ser dirigentes. Você que está aqui nessa noite, você precisa ser um homem e uma mulher da palavra. Você precisa, dia após dia, gastar tempo meditando na palavra de Deus. Se você deseja ser alguém bem-sucedido, bem-aventurado na sua caminhada aqui, você precisa da palavra de Deus. Para que você persevere, para que você seja fiel aqui nessa jornada, para que o Deus que é fiel leve você para a eternidade com Ele. Você que está aqui nessa noite, você precisa ser um homem e uma mulher da palavra.
negligenciar isso é uma autossabotagem. Logo quando surgirem as provações, logo quando surgirem as dificuldades, aqueles dias de tomar decisões difíceis, aquele dia onde a tentação vem bater na sua porta, que talvez, como dizia Thales Roberto, né, todo dia o pecado vem. Aquela canção que eu creio que muitos aqui devam ter ouvido há muito tempo atrás. Por mais que ele teve vários... O escritor dessa canção teve vários problemas durante a sua jornada, mas nesse ponto eu concordo com ele. Todo dia o pecado vem. Todo dia as tentações, elas vêm. E aí, se você não estiver munido pela palavra de Deus, se você não buscar relembrar constantemente acerca do Evangelho poderoso do Senhor, que tanto instrui como transforma sobrenaturalmente a sua vida, aí nós iremos ter dificuldades. Aí nós iremos ter problemas. Devemos se posicionar de forma forte e veemente. Por isso que é importante combater as heresias no seio da igreja, combater os falsos ensinos, disciplinar quando necessário. Por mais que não pareça ser tão palatável assim, nos dias que nós aqui como igreja, como liderança, inclusive precisamos disciplinar pessoas, não parece tão palatável assim. A gente observa inúmeras vezes nas sessões, nesses dias que não são tão simples, eu sei, não são tão fáceis. Até para nós como liderança que tomamos as decisões, nós sabemos que não é fácil disciplinar alguém quando necessário. Mas isso é importante, para que a igreja inclusive continue perseverando. Se não combater as heresias, se não combater os erros, se não combater as discussões desnecessárias, os falsos ensinos, a gente pode ter vários problemas. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que foi enérgico no combate à heresia. Paulo, como um obreiro aprovado, se opôs aos falsos ensinos. Em 1 Timóteo, se você abrir aí, em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 20, ele vai dizer assim, ainda nesse contexto de falsos mestres. E dentre esses se contam Himeneu, o mesmo Himeneu que nós iremos ler já, e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. É importante ser enérgico, é importante ser zeloso, confiando em Deus. Não vai ser fácil, não vai ser tão simples assim, mas confiando em Deus, confiando na palavra de Deus, se posicionar dessa forma, para que a heresia ou o falso ensino seja combatido, e se Deus aprover, inclusive, restaurar esse que está buscando talvez disseminar no seio da igreja ensinos totalmente contrários às Escrituras. Na palavra de Deus, quando se tem essa ideia de entregar a Satanás, tem sim esse caráter de castigo, mas também tem, junto a isso, um desejo de restaurar a esse indivíduo, esse homem ou essa mulher. Porque talvez depois de tudo que foi tentado, somente agora entregando a Satanás, pode ser uma das formas dele abrir os olhos e perceber o engodo que ele ou ela está envolvido. Tem vários versículos que falam sobre isso, mas para a gente ganhar tempo eu não irei compartilhar agora. Mas entregar a Satanás deve ser uma postura de um obreiro, de um obreiro aprovado, de um homem e de uma mulher espiritual também, né, trazendo essa aplicação mais abrangente. Entregar a Satanás para que, primariamente, o erro seja afastado, mas que talvez dessa forma esse indivíduo, esse homem e essa mulher possa ser restaurado pelo Senhor. Versículo 17, o ensino deles alastra como um câncer. Entre eles estão Himeneu, novamente aqui aparecendo Himeneu, e Fileto. O ensino desses homens que estavam envolvidos nessas discussões aí de palavras, sem proveito algum, com más intenções, se alastra como um câncer. Falsos ensinos, distorções da palavra de Deus, se alastram como um câncer.
Paulo utiliza essa palavra forte, essa figura forte, de uma doença, no caso, fortíssima e destruidora, como nós sabemos que é o câncer, ou em algumas traduções, gangrena. A gangrena, assim como o câncer, caracterizava-se por se espalhar rapidamente no corpo, o corpo todo. E se não fosse removida, se culminaria em morte. Se não fosse tratada, se não tivesse uma intervenção, a morte seria algo corretamente. Os falsos ensinos, meus irmãos, se alastram como um câncer. E nós sabemos, inclusive nos nossos dias, nos dias de hoje, vários falsos mestres, vários hereges, com muito alcance ou com pouco alcance, talvez escondido em algum lugar ou aparecendo na televisão. Nós sabemos que homens se levantam, falsos obreiros se levantam com falsos ensinos e enganando uma multidão, porque os falsos ensinos se alastram rapidamente. Existe uma multidão de pessoas que acompanham os falsos mestres. Isso porque não estão lembrando ou não estão sendo expostos constantemente à verdade da palavra de Deus. Que alguém até pode inicialmente dar um passo errado e seguir um falso mestre ou estar dentro de uma igreja não saudável, mas se ela começar a ter contato com a palavra de Deus, se ela começar a ter contato com o verdadeiro evangelho, com um bom depósito, guardado, sem distorção, logo ela se posicionará. O ensino dele se alastra como um câncer, se espalha facilmente, afetando inicialmente o indivíduo, mas podendo também afetar toda a igreja, toda a comunidade, levando inclusive à morte espiritual e até mesmo física. Mas a ideia é também espiritual. Muitas igrejas se acabam, nem todas as igrejas hereges se acabam, tá? Tem igreja herege aí, igrejas não saudáveis, com líderes terríveis, falsos mestres, que vão perdurar, tá? Perduram. Nem todas se acabam. Mas muitas são totalmente destruídas. A diferença é só o tempo. Algumas são destruídas agora e outras, com certeza, naquele grande dia, também será consumida com fogo. Sinagoga de Satanás, né? Que estão alicerçadas em falsos ensinos e heresias. Se espalha rapidamente, é como um câncer, pode inclusive matar. 18. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Um exemplo aqui de palavrinha, ou de uma palavra que foi distorcida por esses falsos mestres. A ressurreição, a aplicação dessa palavra. Aqui eu já quero partir para o fim. A gente observou a realidade, as discussões, no caso agora aqui teremos mais detalhes do que se tratava essas discussões. Em seguida nós falamos sobre a importância de ser um obreiro aprovado, a igreja, de um certo modo, aprovado, dirigente, zeloso pela palavra, e agora nós iremos observar um detalhe de uma palavra que, sendo interpretada de uma forma equivocada, pode trazer problemas para a igreja. No caso aqui, especificamente, dessa igreja, o versículo 18 vai dizer que eles desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E trazendo esse falso ensino para o seio da igreja, eles perverteram a fé de muitos. Foi essa a realidade, era essa a realidade que eles estavam enfrentando. Temos aqui um exemplo de mau uso da palavra, de uma aplicação ou do significado de uma palavra, apontando para as discussões inúteis mencionadas anteriormente. A ideia de ressurreição do corpo, material, físico, não era tão atraente assim para o pensamento lá naquele período. Os gregos, os filósofos. Eles queriam pegar essa palavra e trazer uma explicação espiritual. A ressurreição espiritual proléptica. Prolepse significa antecipada. Eles defendiam uma ressurreição espiritual antecipada. Já aconteceu, eles falavam, a ressurreição já aconteceu.
espiritualmente. Isso era mais palatável naquele período. A heresia, uma das características da heresia naquele período era a heresia que nós estudamos hoje, inclusive, atualmente, a ideia do gnosticismo. Eles faziam uma divisão muito forte da matéria e do espírito. Matéria má, ruim, e o espírito bom. Então a ideia de ressurreição do corpo para os falsos mestres daquela época não era tão legal assim. Porque para eles a matéria é ruim. A matéria não vai ser salva, o nosso corpo não vai ser salvo. A ressurreição já aconteceu e essa ressurreição ela é espiritual, era o que eles estavam pregando. Era um dos falsos ensinos daquele período. Eles queriam desmistificar essa promessa, fazer apenas essa aplicação mais ilustrada, com essa roupagem espiritual. E com isso, eles estavam atentando diretamente o Evangelho. Porque uma das promessas do Evangelho que fala sobre Cristo está relacionada justamente com a sua ressurreição, que já aconteceu. Mas a promessa é que ele é o primeiro acerca dessa bênção maravilhosa para nós que confessamos a Cristo. Ele é o primeiro de todos aqueles que irão sim ressuscitar, inclusive pensando naqueles que já morreram, que irão sim ressuscitar por completo, indivíduo, alma e corpo, espiritual e físico, uma promessa que irá se cumprir. E eles queriam tirar essa promessa do Evangelho. Eles queriam distorcer a mensagem do Evangelho. Só que Timóteo deveria se levantar agora combatendo essa falsa heresia, guardando o bom depósito, falando justamente sobre a veracidade do Evangelho, da promessa de ressurreição naquele grande dia. Os que permanecerem fiéis, os que perseverarem até o fim, mesmo que vierem a descer à sepultura nesse tempo presente, serão sim ressurretos, irão ressuscitar para viver a eternidade com o Senhor. Eles estavam querendo distorcer essa verdade. Parece bobagem, parece algo simples. Uma aplicação legal, eles ilustraram bem, espiritual, já aconteceu mesmo. Não precisamos mais nos importar com o nosso corpo, porque na verdade é só o espírito que é bom, a matéria é ruim. Isso traz consequências terríveis. Toda heresia traz consequências terríveis. O mau uso da palavra aqui, a má aplicação que eles estavam trazendo aqui acerca da ressurreição, com certeza deve ter trago um prejuízo enorme para muitos indivíduos que faziam parte daquela igreja. Deve ter levado muitos indivíduos a uma vida promíscua agora. O que vale é o espírito, o que você faz com o seu corpo. Porque até o infiel, Deus será fiel para salvar, diz o herege, assinado Satanás. Então faça o que você quiser com o seu corpo, faça o que quiser com a sua matéria, porque só o seu espírito é bom. Deve ter levado muitos homens e mulheres a uma vida promíscua. Para eles o espírito já foi ressuscitado, logo eles poderiam descansar em sua redenção. E agora poderiam fazer o que quisessem com os seus corpos. E o que vale é a sua parte espiritual. Por mais que haja essa visão dicotômica, carne, corpo e espírito formam um indivíduo só. Não vai ser salvo só o espírito, não vai ser salvo só a carne. Vai ser salvo o indivíduo, espírito e carne, como nós somos. É uma promessa de ressurreição, de vida eterna, que aponta inclusive para uma vida eterna com Deus. Pior ainda, eles rejeitavam a ordem de guardar o bom depósito, o Evangelho, que é algo muito central aqui nessa carta, e estavam distorcendo o Evangelho, a boa notícia acerca de Cristo. Dentre várias verdades sobre o Evangelho que fala sobre Cristo, sua encarnação, sua vida, sua morte, mas também a sua ressurreição. Tudo isso deve ser mencionado e pregado, e esse é o Evangelho. Nada deve ser descartado. Devemos guardar o bom depósito, devemos guardar o Evangelho. E aí se conclui com uma mensagem de esperança.
Mesmo diante desse problema que foi enfrentado lá, nós sabemos que problemas podem ser enfrentados também no nosso dia, com o uso incorreto das palavras. Que foi a ressurreição. Nossos dias, muitos podem utilizar outras palavras e levantar dali falsos ensinos. Quem não prega por aí afora o amor de Deus de uma forma distorcida? O amor, para muitos, é só bajulação. Totalmente distante do amor bíblico. Quantos falsos mestres, falsos líderes, hereges, pegam a palavra prosperidade, que nós podemos talvez encontrar na Bíblia, na tradução, e aplicam de uma forma totalmente equivocada nos nossos dias? Quantos falsos mestres falam sobre uma graça barata nos nossos dias? Igrejas que não disciplinam, porque não, tem que ser gracioso. Devemos ser sim graciosos, mas devemos ser justos, assim como o Senhor também é. Devemos pegar a ideia de santificação, de santidade, de justiça, de amor, buscar pensar em todos os atributos de Deus, para não fazer uma aplicação equivocada em nossos dias. Vamos falar sobre amor, mas de uma forma bíblica. Vamos falar de prosperidade, mas de uma forma bíblica. Vamos falar de graça, mas de uma forma bíblica. Muitos podem pegar palavras, tirar do contexto e utilizá-las como pretexto para arruinar a vida de muitos. Mas existe uma mensagem de esperança. Por mais que muitos estavam se pervertendo a fé ali, muitos estavam caindo nesse laço dos falsos médicos. Muitos homens e mulheres estavam dando ouvidos a esses hereges. Tem uma palavra de esperança no versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se o mau uso aqui da palavra ressurreição estava trazendo para muitos essa ideia de que se pode viver de qualquer forma, o versículo 19 já combate isso. Nosso espírito, nosso corpo, nós, como indivíduos, devemos viver para a glória de Deus. Deve afastar-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Que Deus nos ajude para que nós venhamos, inclusive, a estar inseridos aqui, nesses a quem o Senhor conhece. Esse fundamento aqui é inabalável. Existem algumas interpretações sobre do que se trataria esse fundamento. Alguns falam que Paulo estava ali naquele momento falando diretamente à igreja de Éfeso, a igreja ali formada por aqueles irmãos que, no caso, representava toda a igreja do Senhor espalhada no mundo todo. Em 1 Timóteo 3,15 traz essa característica da igreja naquele período como baluarte, como fundamento da verdade naquela região, como fundamento inabalável, uma igreja inclusive selada pelo Senhor. E aí tem essa interpretação, pode até ser a igreja de Éfeso, mas que representa toda a igreja universal, a igreja católica, no sentido de santos espalhados pelo mundo todo, que por terem a sua fé fundamentada em Cristo, se torna um fundamento inabalável, selada por Deus, selada pelo Senhor. Deus, o Senhor, conhece a quem Ele pertence. O Senhor nos conhece. A gente não engana ao Senhor. A gente pode mascarar algumas coisas. A gente não engana ao Senhor. O Senhor conhece que são seus. E eu espero que nós venhamos estar inseridos nesse grupo de homens e mulheres que foram conhecidos pelo Senhor. Se você que confessou a Cristo, confessou ao Senhor, confessou a Deus, a Jesus Cristo como muito suficiente, Salvador da sua vida, o Senhor lhe conhece. Ele vai guardar o seu coração, a sua mente, você,
corpo e alma, por completo. Inclusive, se vier a descer da sepultura, você irá ressuscitar e viver eternamente com Ele. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado. Mesmo diante de esforços malignos, por mais que falsos ensinos, falsos mestres se levantem todos os dias, alcançando o coração de muitos indivíduos negligentes, que não olham para o obreiro aprovado e tratam de forma negligente a sua caminhada, mesmo diante dessa realidade, nós devemos confiar em Deus, que é fiel. Ele nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Inclusive dando a sua palavra, inclusive levantando homens e mulheres, obreiros aprovados, homens e mulheres aprovados, com a missão de guardar o bom depósito. Se até os dias de hoje, homens e mulheres têm sido alcançadas, é porque o bom depósito tem sido guardado. A mensagem fiel do Evangelho continua sendo pregada. Tem alcançado uma multidão de pessoas. Tem alcançado a minha vida por graça e tem alcançado a vida de muitos e continuará alcançando a vida de muitos. Porque mesmo diante dessa realidade de falsos mestres, falsos ensinos, existem obreiros aprovados, igreja aprovada, o Senhor conhece quem lhe pertence, Ele é fiel. O conselho, dentre vários, nós podemos guardar nessa noite, para motivar você e encher o seu coração de esperança, é que os meios para que você seja um homem e mulher aprovada pelo Senhor, por graça, Ele nos dará. A mensagem do Evangelho, obreiros aprovados, homens e mulheres aprovados, para que nós venhamos a continuar perseverando nessa jornada, rejeitando a iniquidade, afastando-se da iniquidade, confessando ao Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O obreiro, o homem e a mulher que é aprovado por Deus, é aquele que nós podemos observar, por exemplo, o versículo 21 e 22, que diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Isso vai ser assunto para a próxima pregação, mas é o que se espera de um obreiro aprovado, de um homem ou uma mulher que foi alcançado por Deus. Nós venhamos ser encontrados assim, nós venhamos apresentar-se diante do Senhor, homem e mulher, obreiro aprovado, homem e mulher aprovado por Deus, alguém que venceu todas as dificuldades, todas as tentações, todas as problemáticas desse mundo. Deus, por graça, irá nos guardar. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que nós venhamos viver uma vida para a glória dEle. Entre várias coisas, guardando o bom depósito. Essa é a missão da Igreja do Senhor. Essa é a minha, a sua, a nossa missão. Amém?